bom dia, galerinha do YouTube, um bom dia a todos. Aqui quem vos fala é o irmão Fábio. Estamos aqui nesta gravação trazendo uma palavra reveladora do coração de Deus para o teu coração. Que nesta manhã Deus possa falar contigo, falar no teu íntimo, falar no profundo do seu coração, para que você venha entender as verdades que estão sendo ocultas, as verdades que não são ditas, as verdades que estão sendo escondidas, meu caro amigo, minha cara amiga, de você. É isso mesmo. Graça e paz a todos da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu tenho uma certeza que nesta manhã a palavra que é verdade vai entrar no seu coração. Então nós iremos nesta manhã abordar um tema que tem por título Comunhão entre Irmãos. Você sabe o que é comunhão? Você sabe o que quer dizer comunhão? Nós vemos diversas passagens na Bíblia, vários relatos de comunhão entre irmãos, entre amigos, entre Jesus e discípulos, comunhão entre o homem e Deus, comunhão entre o homem e o Espírito. Mas e nós? Será que nós sabemos o que é ter comunhão com os nossos irmãos? Esta é a palavra ao seu coração. Que Deus possa vos abençoar, que Deus possa entrar na tua casa, trazer restauração, trazer mudanças, a partir do momento que você tomar ciência do que é comunhão. Você pode dizer, mas eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu tenho comunhão com Jesus Cristo, mas pode alguém ter comunhão com Deus se não tem comunhão com o seu próprio familiar? Pode alguém ter comunhão com Deus se não tem comunhão com o seu patrão, com a sua patroa, com os seus parentes, com os seus colegas de trabalho? É isso que Deus vai ministrar ao seu coração nesta manhã. É isso que Deus vai falar, vai te ensinar, vai fazer com que você trilhe pelo caminho da verdade. A verdade é essa da qual muitos morreram, muitos continuam morrendo e se entregando à morte por defender a verdade. É isso que nós temos que ser, meus irmãos. Defensores da verdade. Misericórdia. É só começar a gravação que alguém bate na porta. Quem é? Eu tô ocupado, eu volto depois. Misericórdia. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Às vezes nós queremos transmitir uma palavra reveladora e sempre tem alguém para empatar. Daqui a pouco o telefone começa a tocar, meu Deus do céu. Aí não dá. Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos lá? Livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Eu vou tomar um cafezinho aqui, né? Já deixei meu cafezinho aqui do lado, separadinho. O céu tá bonito hoje, viu? Glória a Deus. Misericórdia. Melhor minha Bíblia. Vamos lá? Atos 2:42, olha o título, a comunhão dos cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Versículo 43, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Versículo 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha que glória! Olha que maravilha! Eu vou começar falando sobre comunhão. Lembrando que a Bíblia ela cita diversos trechos relativos à comunhão, mas eu quero abordar alguns que falam sobre Deus e a sua criação suprema. Deus e o homem. Quando Deus criou o homem. Deus, ele tinha um prazer em estar em comunhão com a sua criação. O homem era puro. Foi feito à imagem e semelhança de Deus. Era santo, era justo. Então, Deus, ele conversava com o homem. Na virada do dia, Deus ia até o jardim para conversar com o homem. E a Bíblia narra a história deste acontecimento no momento em que Adão se escondeu
após a sua queda, após o seu pecado, após o seu erro, quando ele apenas ouviu os passos de Deus caminhando pelo jardim, ele se escondeu, ou seja, ele reconhecia os passos. E se ele reconhecia os passos é porque Deus ia lá frequentemente. Está em comunhão com a sua criação. Nós podemos ver em Filipenses, capítulo 2, versículo 1, a comunhão da qual Paulo nos exorta a ter com o Espírito Santo. Olha como Paulo começa dizendo: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, nós, como servos e filhos de Deus, somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito de Deus, meu irmão, minha irmã, habita dentro de você. Então, há essa necessidade. Se estamos com Cristo, nós temos que ter essa comunhão com o Espírito Santo. Então Paulo, ele dá essa exortação de termos esta comunhão. Nós vemos uma linda amizade, uma amizade extraordinária entre Davi e Jonatas. 1 Samuel 18, verso 1. A amizade que nasceu entre Davi e Jonatas levou eles a terem comunhão um com o outro. Nada de mentira, nada de falsidade, nada de engano entre eles dois. Apenas amor verdadeiro entre irmãos. E este o tipo de comunhão da qual Deus nos guia para que nós venhamos ter com os nossos irmãos, e não somente aqueles grupinhos religiosos, aqueles grupinhos que ficam dentro da igreja, que tem comunhão e às vezes uma amizade entre eles. Tá errado, tá tudo errado. Por quê? Porque a verdade está sendo escondida. Está sendo escondida. Nós vemos uma amizade que nasceu no coração de um homem, que nasceu no coração de Abraão. Tiago 2, versículo 21 ao 23, diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Quem é que não quer ser amigo de Deus? O dono de tudo, o todo-poderoso, o eterno. Quem é que não quer andar lado a lado com esse Deus? Mas veja Abraão. Abraão, ele vivia em comunhão com a sua família. Quando Abraão saiu da casa do seu pai, ele saiu levando tudo que pertence a ele. Servos, servas, famílias, até a família de Ló, até Ló, que era sobrinho de Abraão, a família dele, os servos, as servas de Ló, Abraão saiu levando tudo. Comunhão. Comunhão. E é esse tipo de comunhão que nós precisamos ter, nós precisamos aprender a ter todos os dias. Comunhão não nasce do dia para a noite, tem que ser construído. Abraão confiava em Deus. Abraão tinha uma certeza de que Deus era Deus na sua vida, porque foi construído um relacionamento de amizade através da comunhão, através da unidade. Olha Jesus e seus discípulos. Tinha 12, mas só 3. 1, 2, 3. Tinha o prazer de estar a todos os momentos ao lado de Jesus. Pedro, Tiago e João. Comunhão. Jesus tinha comunhão com os 12, mas com esses 3, a coisa era diferente. A comunhão era mais profunda. Olha Jesus com Marta, Maria e Lázaro. Comunhão. A Bíblia fala que quando Lázaro morreu, Maria ficou desesperada, chegou para Jesus e falou: se você tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Uma confiança, meu irmão, uma certeza deste grau só é construído através da comunhão. A Bíblia não narra, mas eu tenho a certeza que Jesus ia várias vezes na casa dessa família comer, era convidado.
e levar uma palavra e ver se estava tudo bem. Ver se a família precisava de alguma coisa. Comunhão. A comunhão faz nascer a certeza, a confiança. Comunhão através do diálogo. Os apóstolos foram escolhidos por Jesus para dar continuidade no seu trabalho. Para dar continuidade no seu trabalho. Então, na mente dos discípulos, eles tinham que continuar levando a mensagem da qual Jesus começou. Eles não podiam trazer mensagens diferentes. Eles tinham que passar para o povo aquilo que eles aprenderam e as revelações que eles iriam receber para poder continuar transmitindo. Veja Estevão. Em um debate com alguns fariseus religiosos, os fariseus não podiam resistir às respostas de Estevão, ao espírito que estava sobre Estevão. Revelações de Deus para combater as heresias e os enganos. Aí nós vemos os discípulos dando continuação no trabalho de Jesus, uma continuação extraordinária. E a Bíblia fala que aqueles que viviam os costumes dos fariseus, os costumes da antiga aliança, os costumes das leis deixadas por Moisés, começaram a ter a mente aberta, começaram a ter visão para os ensinamentos dos apóstolos. Uma mensagem que Pedro trouxe após o Pentecostes levou ao reino de Deus aproximadamente 3.000 pessoas. Olha só o poder desse sermão. E a Bíblia fala algo muito interessante que eu vou compartilhar com vocês. A Bíblia fala que as pessoas que iam sendo acrescentadas no reino de Deus, se convertendo através dos ensinamentos dos apóstolos, a Bíblia fala que esse povo vivia em comunhão. Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou ter comunhão com alguém que eu nunca vi, que eu não conheço, que era um bandido, um traficante, um homossexual, um mendigo? Como é que eu vou ter comunhão com uma pessoa dessa? Você pode me dizer? Você pode me falar? Todas aquelas pessoas não se conheciam, mas viviam em comunhão. Eles tinham tudo em comum. Resolveram fazer uma corrente e disseram uns para os outros: se é dessa forma que tem que ser, é dessa forma que nós seremos. Nós perdemos esta essência. Eu não estou falando de uma igreja construída com pedras e massa. Eu estou falando de mim como igreja, estou falando de você como igreja. Nós perdemos esta essência e hoje estas verdades são escondidas. As pessoas não querem que nós venhamos a ser assim. As pessoas não querem que uma comunhão, um laço de amizade entre os irmãos sejam dessa forma. Se os irmãos em Cristo não vivem em comunhão, como será no trabalho? Como será dentro de casa, com seus parentes? Como será com seus vizinhos? Como será com aquele homossexual que trabalha no mesmo lugar que você, hein? Não, irmão, mas eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Jesus, ele disse em uma certa passagem nos evangelhos: se você for apresentar uma oferta a Deus e você tem alguma intriga com o teu irmão, deixa a tua oferta no altar. Vai se reconciliar com o teu irmão e depois volte para apresentar a tua oferta a Deus. Não se pode construir uma comunhão com Deus se não há comunhão entre você e seus irmãos. Você está enganado. Esse ensinamento que você está tendo está errado.
A Bíblia fala que eles tinham tudo em comum, viviam em comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu quero dar um foco em relação ao partir do pão, porque o partir do pão na Bíblia é Santa Ceia. Essa ceia que nós conhecemos, mas a ceia que nós conhecemos está totalmente fora do quadro bíblico. Está totalmente fora do exemplo da qual foi nos deixado. E até mesmo na Santa Ceia nós perdemos a virtude, perdemos o foco da Santa Ceia. Sabe como? Eu vou te falar. Não existe comunhão em Santa Ceia. Não existe harmonia em Santa Ceia. Não existe unidade na Santa Ceia. Simplesmente é servido o pão e o cálice, todo mundo ceia e cada um vai embora para sua casa. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Santa Ceia era seguido por uma refeição coletiva. Após a ceia, era celebrado uma mesa farta, da qual todos os que estavam presentes podiam se unir para participar daquela refeição. União, comunhão. Todo mundo ceou, mas ninguém foi embora. Sabe por quê? Porque a ceia continuou. E se a ceia continuou, meu irmão, minha irmã, tinha um propósito. As pessoas se abraçarem, conversarem, contarem seus problemas, contarem sua vida para os seus irmãos. As pessoas ali estavam unidas, estavam juntas naquela refeição coletiva para poderem se aproximarem mais umas das outras. Hoje o que conhecemos são pessoas que gozam da mesma fé, os batizados. Só esses grupos que podem cear. Só que quando a Bíblia está falando de ceia, não está falando apenas do pão e do cálice, está falando de uma refeição que se seguiria após a Santa Ceia, o qual unia todo aquele grupo de pessoas, sejam batizadas ou não. Hoje em dia, chega uma pessoa diferente na igreja. Ninguém abraça essa pessoa, ela não volta nunca mais. A igreja perdeu o foco, o significado da Santa Ceia. Não sabe nem o que é comunhão. Pastor, coitado, sabe de nada. A pessoa para de ir para a igreja, ele nem sabe quem é a pessoa. Por quê? Porque nunca teve em comunhão com suas ovelhas, não conhece as suas ovelhas, não se importa com as suas ovelhas. Um dia, quando eu pastoreei uma igreja aqui em Piraporinha, Santo Amaro, eu fui auxiliar lá na época. Chegou um rapaz com um filho, e esse rapaz estava desesperado porque não tinha comida, não tinha uma casa, morava na rua, mas o filho. E eu conversando com esse rapaz, conhecendo a história dele, eu vi que esse rapaz precisava de duas coisas: o meu apoio e a minha ajuda. Eu dei um dinheiro para esse rapaz para ele comprar água, comprar refrigerante, comprar isopor. E esse rapaz começou a trabalhar nos faróis, vendendo água, vendendo refrigerante. E ele conseguiu um quartinho cedido por uma das membros da igreja. Ele conseguiu um quartinho para ficar morando com o filho. E estava entrando dinheiro daquelas vendas. Todo dia ele ia na igreja me agradecer. Todo dia. A gente almoçava, tomava café da manhã, conversava. Ele ia trabalhar, voltava à tarde para participar da reunião. Só que eu saí daquela igreja, eu fui transferido.
E a minha preocupação com aquele homem foi tão grande, porque ninguém é igual a ninguém. Tem líderes que quer mais, meu irmão, minha irmã, que você se lasque. Tem líderes que querem apenas que você se dane. Eles não querem saber dos seus problemas. Ele já tem os problemas dele. É por isso que os pastores, muitas das vezes, são os primeiros a sair quando acaba o culto. Ele coloca o pastor auxiliar para fazer a oração final e some. Não quer te conhecer, não quer saber de você. Só quer saber daquilo que... Oh, misericórdia, o negócio caiu no chão aqui, gente, ó. Misericórdia, Jesus, está amarrado, diabo. Não querem saber. Só querem saber daquilo que vocês têm para oferecer. Não quer saber do teu problema. Não quer segurar no teu braço e lutar junto com você. Não quer. Isso é escondido. Por isso que nós não estamos vivendo esse evangelho genuíno que nos foi deixado. A igreja perdeu o seu amor. Quer um exemplo disso? Vai lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. O que é que Jesus ele fala acerca da igreja de Éfeso? Vocês perderam o seu primeiro amor. Se lembra de onde vocês caíram? Olha só, vocês chamaram a minha atenção, vocês trabalham certo, vocês trabalham pesado. Vocês negam os ensinamentos de impostores, de lobos que se infiltraram no meio de vocês, mas vocês perderam o seu amor. A igreja hoje perdeu o amor. A igreja perdeu o amor. Ninguém tá mais nem aí pra ninguém, gente. E isso é normal. E as pessoas falam, vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelas igrejas do Brasil. Pra que orar? Quando o ensinamento que é para ser dado está sendo excluído, está sendo escondido de mim e de você. Não adianta orar. A verdade tem que ser pregada. A verdade tem que ser dita, meu irmão. O povo da igreja do livro de Atos, capítulo 2, viveu em comunhão, oração. Era uma igreja unida, era um povo unido. E você? É unido com o seu povo? Pastor, bispo, apóstolo, vocês que pensam que são tal, ensina a comunhão para o teu povo, rapaz. Ensina a comunhão para o teu povo precisa ter comunhão com Deus, mas ninguém vai ter comunhão com Deus se não ter com os seus vizinhos, se não ter com os de fora. É fácil ter comunhão com os de dentro. É fácil ter comunhão com os de dentro. Quero ver ter comunhão com os de fora. Jesus ele disse, quando eu tive com fome, você não me deu de comer. Quando eu tive frio, você não me vestiu. Jesus não está falando com os de dentro, não. Jesus está falando com os de fora. Ei, você tem que ter comunhão com os de fora. Mas às vezes é difícil, né? Você não tem nem comunhão com os de dentro. É o grupo da mocidade, é exclusivo. É a banda, é exclusivo. É o grupo das irmãs, é exclusivo. É o grupo de obreiros, é exclusivo. Tá errado. Essas igrejas que nós vemos aí hoje em dia não estão seguindo o exemplo da igreja que nos foi deixada. É por isso que nós vivemos esse declínio. É por isso que nós vivemos essa guerra de liderança. É por isso que nós estamos vivendo desta forma. Mas eu estou te falando a verdade. Essa é a verdade da qual muitos esconderam. Talvez eu serei criticado. Talvez eu serei julgado, eu serei acusado. Mas ninguém vai calar a minha voz. Se calarem a minha voz,
Eu faço um curso de Libras, eu faço um curso de Libras e ensino por sinais. Mas esta é a verdade, que ninguém quer que você saiba. Esta é a verdade, que todo mundo esconde de você. Se você fala pro seu pastor que você tem um amigo que é homossexual, o pastor vai começar a te olhar torto. Através da sua vida, Deus pode libertar e salvar. Olha só a situação que nós chegamos. Se você tem uma amiga, você que é homem, você tem uma amiga, tem comunhão com uma mulher, o pastor vai falar que você está dando em cima dela. E se você for casado, então, rapaz, isso vai dar um rolo. Nós precisamos aprender a viver o evangelho que Jesus Cristo nos deixou, transmitido pelos apóstolos. Viver em comunhão com os nossos irmãos da igreja, nossos irmãos fora da igreja. Como nós vamos ganhar alma para Jesus entregando aqueles folhetinhos que não servem para nada? Faça, meu irmão, faça, minha irmã, uma refeição na tua igreja. Quer ver a tua igreja encher? É falar que a comida é de graça. Crente, meu Deus, vai adorar. É uma oportunidade para você ganhar almas para Jesus, meu irmão. Abra os teus olhos. Deixa o evangelho de Cristo entrar na tua vida, meu irmão. Olha só o que os apóstolos faziam. Levavam um evangelho genuíno. As pessoas que estavam acostumadas a ouvir mensagens de fariseus e de sacerdotes, de leis. Mas hoje, para a glória de Deus, nós somos libertos. E que Deus possa vir abrir a nossa mente, os nossos olhos, para que nós possamos compreender as verdades reveladas. Tenha comunhão com o seu irmão. Tenha comunhão com seus parentes. Os funcionários que trabalham na empresa que você trabalha, tenha comunhão. E Deus te agraciará, meu irmão, minha irmã. Deus vai te agraciar. E o reino dele será glorificado por causa de uma atitude sua. Nós vemos a comunhão que Jesus teve com os discípulos. E Jesus quer ter essa comunhão comigo. Jesus quer ter essa comunhão com você, meu irmão. Jesus quer ter. Depende de mim, depende de você. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa nos agraciar com as bênçãos dos céus. E que nós possamos desenvolver um relacionamento de comunhão com aqueles que nos cercam. Eu peço a todos que dêem um like nesse vídeo, que se inscrevam neste canal. Todos os finais de semana eu estarei postando novas mensagens e que Deus possa abençoar as nossas vidas a partir deste momento, em nome de Jesus. Gente, graça e paz, ficam com Deus, em nome de Jesus.